A Idade Média é uma das épocas mais vibrantes da história humana. Ela nos deu uma visão de um universo ordenado e interligado, movido pelo desejo de compreender o divino. C.S. Lewis. A Idade Média, época de trevas, caos em que se imergiram as luzes da antiga civilização, pulverizada pelo formidável embate dos bárbaros. Com estas e outras declamações, parece-nos estar ouvindo algum pedante que só tenha aprendido da história o que rezam os manuais franceses, e que da tomada da Bastilha faça datar a carta de alforria do gênero humano. Pois muito em verdade, vos dizemos que pela Idade Média professamos sempre a maior veneração, nela saudando uma das mais férteis e gloriosas quadras do espírito humano. Se na Idade Média definitivamente se afundou o gênio antigo, foi para abrir lugar às civilizações oriundas do Evangelho e que tinham de alagar o mundo, não para destruí-lo qual novo dilúvio, mas para impregná-lo de futurosas colheitas, como no Vale Egípcio, as inundações do rio Benfazejo. Se a Idade Média foi em algum momento um caos, confessai ao menos que sobre aquela escuridão pairava o Espírito de Deus, a cuja voz não tardou o abismo a estremecer banhado em luz. Percorramos em brevíssima sinopse as diversas províncias do saber humano, e em todas elas veremos como brilhou o inculcado período das trevas. Na filosofia, brevemente haveremos de aludir a Santo Agostinho, qualificado por Villemin como um dos gênios mais vastos e prontos de que se gloria a humanidade. Escoto Erígena, continuador do neoplatonismo eclético de Alexandria, preparador do realismo escolástico, engenho transviado nos devaneios do panteísmo, mas certamente poderoso engenho e talvez inspirador das atrevidas imaginações de Spinoza. Santo Anselmo, que antes de Bacon proclamou a aliança necessária entre a fé e a razão. Rosselino, seu adversário, e que até a heresia foi arrastado pelo calor na defesa das doutrinas nominalistas. Abelardo, mais célebre pelas suas românticas aventuras do que pelo valor dialético que dele fez um dos primeiros professores da Europa. São Bernardo, seu infatigável antagonista, e de Pedro de Bruys e de Arnaldo de Brécia, campeão da tolerância em prol dos judeus perseguidos, e que preencheu a vida impugnando cismas, reconciliando príncipes e consolando povos. São Tomás de Aquino, o anjo da escola, cujas obras, no dizer de Cousin, são um dos maiores monumentos erguidos pela humana inteligência, e no Concílio de Trento figuraram entre os livros dignos de consulta logo após as Sagradas Escrituras. Para que mais nomes depois destes? Olhai para as letras. Enquanto lá dentro dos mosteiros e casas pias zelosamente se guardam os primores da antiguidade que, a seu tempo divulgados, devem produzir os portentos da Renascença. Cá por fora poeta o povo pela boca dos seus trovadores e minnesingers. Na Alemanha são os Nibelungen. Na Espanha o poema do Cid e o romanceiro. Em França a canção de Rolando. Pedindo messas todos eles as epopeias homéricas na opulência da invenção e na sublime simplicidade, verdadeiras Ilíadas sem Homero, como acertadamente lhes chamou alguém. Mais tarde, porém, ainda dentro do período medieval, vemos na Itália Dante precedido por seu mestre Brunetto Latini, e Petrarca, ainda medievo, posto que já tomado pelo movimento da Renascença. Dante e Petrarca, isto é, o poema épico e a composição lírica em suas mais arrojadas e formosas construções. Que diremos então da poesia, onde exclusivamente se fazia sentir a inspiração cristã? Dos cânticos de Giovanni Marconi, mais conhecido por São Francisco de Assis, do Stabat Mater de Jacopone de Todi, ou do Dies Irae de Tomás Celano, obras-primas entre as que mais o são, eternos acentos de piedade ou inextinguíveis gritos de dor que vão atravessando os séculos e constantemente repetidos pela devoção. Pela Idade Média professamos sempre a maior veneração, nela saudando uma das mais férteis e gloriosas quadras do espírito humano. Se das letras nos trasladarmos ao domínio das ciências, a começar pela jurisprudência, haveremos de reconhecer com Muratori e Savigny a permanência do direito romano, que, à sombra das instituições eclesiásticas, subsistiu em toda a Europa medieval, de par com as bárbaras leis dos vencedores. E posteriormente assistiremos na cultíssima Bolonha, e sob o influxo do letrado Irnério,
a renovação dos estudos jurídicos e a formação daquela erudita escola que principiou por Acúrcio, o ídolo dos jurisconsultos, para terminar em Bartolo, hoje esquecido, mas que por muitos anos teve após si e suas glosas a longuíssima cauda dos bartolistas. Em o nosso século das luzes muito pasma que por mulheres estejam sendo cultivados o direito ou a medicina. E todavia, durante a escuridão medieval, Novella, filha de Giovanni d'Andrea, professor bolonhês, substituía o pai na sua cátedra magistral da universidade e ali professava o direito, mal escondida por uma cortina que, dilo ingênuo cronista, tinha por objeto impedir que a gentileza da preletora absorvesse a atenção dos estudantes. Em Salerno, um refugiado, o monge cartaginês Constantino vertia os autores de medicina gregos e árabes, e assim preparava o florescimento da escola, cuja popularidade ainda subsiste, perpetuada por célebre coleção de preceitos sanitários. E aí também, com os homens, emulavam as damas, de uma das quais guardou a memória Orderico Vital, assegurando que com ela dificilmente competiam os esculápios do seu tempo. Nem somente na Itália. Na Península Irmã, a Ibérica, que arraigado preconceito nos mostra civilizada pela invasão maometana, está hoje provado que, muito ao contrário, foram os invadidos que poliram os invasores. A cultura hispano-muçulmana, como pondera o douto catedrático granadense Eguilás e Yanguas, baseando-se nos estudos de Xavier Simonet e outros, não foi obra dos árabes, mas dos renegados cristãos, judeus e mozarabes, que foram primeiros validos, e logo os diretores intelectuais dos emires e califas, a quem forneceram a flor dos poetas, retóricos e historiadores. E que copiosa e esplêndida florescência, essa desabrochada no generoso terreno de Espanha. No Palácio de Hesham, incompleto catálogo mencionava 44 mil volumes. O autor de um dicionário biográfico do século XIII cita 1.200 historiadores, cada qual em sua especialidade: gramática, poesia, eloquência, política, direito, teologia, ciências naturais. Tudo figura nos 1.800 manuscritos da época, ainda hoje conservados na biblioteca do Escorial, e insignificantes restos da enorme coleção estragada pelo incêndio de 1662. Eis o obscurantismo da Idade Média na atrasadíssima Península Espanhola. Um lance de olhos às belas artes. Na pintura é Fra Angélico ou Giovanni da Fiesole, rejeitando o arcebispado de Florença para fazer da pintura uma suprema elevação a Deus e realizando na miniatura, como nas grandes composições, o ideal da beleza cristã. São Huberto e, sobretudo, João van Eyck, criando a pintura a óleo e cultivando com igual excelência o retrato, a história, a paisagem, os animais e as flores. É, finalmente, Masaccio, o sublime extravagante, em cujos quadros aprenderam Rafael e Miguel Ângelo. Foi durante a Idade Média que se cobriu a Europa dessas magníficas igrejas, que ainda hoje são o orgulho de tantas cidades. Nossa Senhora de Paris, Santa Gudula de Bruxelas, as catedrais de Burgos, de Toledo, de Estrasburgo, onde em 1277 o arquiteto Erwin atirava a 142 metros de altura a soberba flecha do edifício. E a Batalha, esse edifício de pedra entoado sobre a vitória de Aljubarrota. Em 1378, Schwartz revoluciona a arte da guerra, ou inventando a pólvora, como querem alguns, ou ensinando aos venezianos a aumentar o comprimento dos canhões. Flávio Gioja descobre ou divulga a bússola, e assim depara seguro guia para longínquas viagens. Gutenberg, Faust e Schoeffer operam a transição da gravura de letras para a imprensa de caracteres móveis e espalham pelo mundo os conhecimentos arquivados nos pergaminhos dos eruditos. Que movimento e que luz no malsinado período das trevas! Se o Renascimento se inicia com as prodigiosas descobertas de Vasco da Gama e de Colombo, não esqueçamos que já em 1448, o sumo pontífice Nicolau V, pela bula Ex Injuncto, que figurou na Exposição Histórico-Europeia de 1892, fitava os olhos de sua evangélica solicitude nas terras glaciais da Groenlândia e aos bispos de Skalholt e de Rola assinalava a existência de povos pagãos e propíncos àquelas regiões. A América pela Groenlândia, conhecida em 986, pela Terra Nova percorrida no ano 1000 e ainda pelo Vinland,
que provavelmente corresponde ao atual estado de Massachusetts. A América, dizíamos, é também uma conquista da barbaria medieval. A Idade Média pertence ainda àquela pensativa e simpática figura de Henrique, o navegador, sob cujas instruções, de 1419 a 1447, se foram descobrindo Madeira, os Açores, o Cabo Bojador e o Verde, e que em 1438 lançava na escola de Sagres os fundamentos do poderio marítimo português. Isto pelo caminho do oceano, pois que por terra e muito antes, já Marco Polo atravessava toda a Ásia, desde a Armênia até ao Japão. Rubruquis, enviado por Luís IX para catequizar a Tartária, esclarecia a Europa sobre os costumes dos mongóis, e Plano Carpino atingia em suas pregações o coração da Tartária, passando além do Quitai ou Kashgar. Quanto aos progressos da liberdade política, um só reparo e por satisfeitos os danos. Leia-se a Magna Carta, pedra angular do direito constitucional inglês. Nenhum homem livre seja capturado ou metido na cadeia, ou desapossado, ou desterrado, ou de qualquer modo seja privado de qualquer propriedade sua, ou da sua liberdade, ou de seus livres hábitos. Nem contra ele iremos, nem o faremos prender, senão pelo julgamento legal dos seus pares, ou segundo a lei do país. Acordava-se nisto em 1215, e preciso é que decorram quase 5 séculos para chegarmos à lei dos suspeitos da Revolução Francesa. Eis o que foi a Idade Média, tão increpada de obscurantismo, como que para espiar perante o livre pensamento moderno o crime de sua fé cristã, sob cujo amparo realizou tantos e tais cometimentos. Na vastidão dos séculos, a Idade Média se destaca como um período de rica complexidade e vitalidade espiritual, frequentemente incompreendido e subestimado. Longe de ser uma era de escuridão, foi um tempo de intensa busca pelo conhecimento, onde a fé cristã serviu como fundamento para avanços em diversas áreas do saber humano. Sob o véu de uma suposta obscuridade, ergueram-se as catedrais que desafiam o tempo, floresceram escolas de pensamento que moldaram o futuro da filosofia e do direito, e poetas e trovadores deram voz à alma humana em suas expressões mais sublimes. Mais do que uma época de trevas, a Idade Média foi um tempo de luzes ocultas, de descobertas silenciosas que clamavam por reconhecimento. Foi um período em que a humanidade, sustentada pela fé, ergueu os olhos para o céu e encontrou na busca pelo divino a inspiração para transformar a terra. Este é o verdadeiro legado medieval. Uma era que, longe de ser um simples interlúdio entre duas glórias, se revelou um berço de criatividade e renovação, um testemunho eterno da capacidade humana de se reinventar, mesmo nas horas mais escuras. Que a nossa apreciação por este período não seja toldada por preconceitos, mas iluminada pelo reconhecimento dos seus méritos e realizações. Que possamos, ao estudar a Idade Média, ver nela não um tempo perdido, mas um alicerce sobre o qual muitas das nossas maiores conquistas foram construídas. Assim, ao homenagearmos a Idade Média, celebramos não apenas um passado distante, mas também as raízes de nossa própria civilização, que continua a florescer sob a luz da sabedoria que ali foi cultivada. Ó Deus eterno e fonte de toda sabedoria, nós te agradecemos por iluminares a humanidade em todos os tempos, incluindo o período da Idade Média, que muitas vezes é injustamente lembrado como uma era de trevas. Nós te louvamos por seres o farol de luz e conhecimento durante este tempo, onde homens e mulheres dedicados à fé cristã plantaram as sementes de tantas conquistas que florescem até hoje. Nós te pedimos, por intercessão de todos os santos e sábios da Idade Média, que abençoes nosso tempo com o mesmo espírito de busca sincera e fervorosa pelo divino, para que possamos construir um futuro iluminado pela sabedoria e pelo seu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.